queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e você está acompanhando aqui comigo o comentário sobre a obra fantástica que é Coração, Cabeça e Estômago, uma novela satírica de Camilo Castelo Branco, um escritor português da época do romantismo. Já passamos pela primeira parte, Coração, mostrando todos os envolvimentos amorosos de Silvestre. Passamos pela segunda parte, Cabeça, em que Silvestre resolveu ser um importante e renomado escritor, mostrando seus atributos literários, mas descobrimos que nem na primeira parte, nem na segunda parte, ele alcançou o sucesso almejado. Vamos então à terceira parte. Na terceira parte, nós temos um ano de sua vida, de 1860 a 1861. Nesse período, a gente tem, lá dito no preâmbulo do livro, que é a parte que mostra a consequência funesta da má direção dos seus projetos. Ou seja, Silvestre chega aqui desiludido com os seus sentimentos, desiludidos com os seus objetivos profissionais, literários, e ele resolve agora se dedicar a uma vida de prazeres, de realmente usufruir a vida. E ele pensa como fazer isso. Primeiro entra para a política, para que seja uma pessoa respeitada. Depois pretende se casar. Olha, a primeira parte aqui de Estômago tem o título de Como Me Casei. Em 10 capítulos nós ficamos sabendo o que acontece com Silvestre. Silvestre, já na política, visita um fazendeiro, conhece a filha desse fazendeiro, Dona Tomásia, uma camponesa rechonchuda, rica, que cozinha muito bem, e ele pensa, vou me casar com Tomásia. É assim que a cerimônia acontece. Após quedas amorosas e financeiras, Silvestre decide atenção ao estômago, aos prazeres da vida. Casa-se com Tomásia, uma camponesa rica e gorda. É assim que ele a descreve. Esse casamento vai acontecer com pompa e circunstância. Logo na noite de núpcias, quando Silvestre entra no quarto e encontra ajoelhada rezando, como era o costume, ela vai até ele, o casal muito feliz, e ele faz um comentário muito irônico. Diz assim, o almoço estava na mesa. O que será que Silvestre quer dizer com isso, né, gente? O almoço estava na mesa. Ele estava falando de Dona Tomásia? Ou ele estava falando que a partir dali a sua vida seria sempre farta? Não sabemos. E a narrativa termina aqui, gente, com o casamento de Silvestre. Depois de passar pelos sofrimentos do coração, depois de passar pelos sofrimentos da razão, resolveu simplesmente arrumar uma mulher rica, rechonchuda e casar-se com ela. Não tinha mais os ideais românticos que nós conhecíamos. Só que o editor resolve continuar a história pra gente. E não deixa que essa narrativa termine aqui com o casamento de Silvestre e Tomásia. Não deixa que nós, leitores, fiquemos com a noite de núpcias como cena final. Então o editor, ele escreve um pouco mais. E ele dá o título de O Editor ao Respeitável Público. Porque como que o público ia ficar sem saber o final da história? Nós já sabemos que o Silvestre morreu, né, gente? Porque desde o início da história, nós sabemos que ele deixou os manuscritos para o editor. Mas o que aconteceu depois? Aí o editor diz assim pra gente. Eu reuni as informações que eu pesquisei, reuni alguns escritos que eu li, reuni os comentários que eu ouvi e vou contar para vocês o fim da história. Qual é o fim da história? O Silvestre, ele mais uma vez se elege
só que agora para presidente da Câmara. Então ele já está rico, ele já está casado com uma fazendeira rica e agora ele é presidente da Câmara. Só que como presidente, gente, ele começa a legislar em causa própria. Ele começa a fazer coisas que até então, nas partes anteriores, ele condenaria. Ele autoriza a construção de uma estrada para beneficiar a fazenda. Ele desvia algumas verbas públicas. Ou seja, ele passa a ter um comportamento absolutamente diferente daquele que ele mostrara. Lembra que na segunda parte ele que foi processado várias vezes por escrever a verdade? Por mostrar ao público aquilo que era fato? Pois é, ele desistiu disso. Desencantou-se. Passou a pensar apenas na sua vida farta e próspera. Além desse comportamento absolutamente desonesto, contraditório se compararmos com a trajetória de Silvestre nas partes anteriores, ele ainda começa a jogar cartas. E faz uma disputa muito interessante com a esposa. Ele e Tomásia disputam quem come mais. Silvestre e Tomásia disputam quem dorme mais. Silvestre e Tomásia disputam quem engorda mais. E essa vida, gente, não é saudável. Silvestre, então, está absolutamente endividado, porque agora ele volta para Lisboa. A gente tem Lisboa na primeira parte, Porto na segunda parte, Lisboa na terceira parte. Os credores ameaçando o Silvestre, porque ele precisa pagar as suas dívidas. Ele não pode contar com as propriedades da esposa, porque estão no nome da esposa. E parece que ele tem prazer em não pagar os credores. É como se ele se vingasse de todas as atrocidades pelas quais ele passou. Ele acha que foi desconsiderado pela vida. Então agora ele quer dar o troco. Então ele está endividado, ele está adoecido, com a saúde muito prejudicada pelos hábitos não saudáveis. Ele está absolutamente afundado no vício do jogo e é assim que ele morre. Sabemos pelo editor, então, que é nessas condições que o Silvestre morre, deixando os manuscritos para o editor, com o objetivo de que o editor publique o seu livro e com o dinheiro arrecadado pague as suas dívidas. E assim nós chegamos à última parte dessa novela muito interessante de Camilo Castelo Branco. Coração, cabeça e estômago. No finalzinho da parte estômago, temos um soneto. Segundo o editor, não é um soneto assim com grandes qualidades literárias, mas é um soneto que resume a vida de Silvestre. Ele vai mostrar exatamente o que aconteceu na primeira parte, na segunda parte e na terceira parte da sua vida. Então eu convido você agora, vai lá no finalzinho do livro e leia o soneto que encerra esta obra, porque ele resume a trajetória de Silvestre. Combinado? Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar, comentar. Eu vou ficar bem feliz. Um beijo e até a próxima!